Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao SESC. Esse é o nosso último encontro na produção cultural, é uma realização do programa Juventudes. Queria agradecer muito a Tânia, que conduziu esse trabalho, a presença da secretária da Cultura, Isabela, aqui conosco. A gente não tem uma formatação. A gente poderia fazer algo mais palestrar, mas a gente entende que a troca de saberes ela é mais proveitosa. Então, a gente faz nesse formato de roda, com disparadores, com perguntas. Então, fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo, que pegou um sábado à tarde para falar de cultura. E isso é maravilhoso, é raro, cada vez mais. A gente não... Até as pessoas que são de cultura estão evitando falar de cultura, sobretudo nas instâncias do poder público. Por exemplo, nós vamos ter agora um fórum, gostaria até de fazer uma propaganda do fórum aqui. É um fórum que não passou pela Secretaria da Cultura e eu acho, ainda assim, ele muito legítimo, um fórum organizado pela sociedade civil para discutir políticas culturais, com apoio do SESC, com apoio de outras instituições e que vieram me avisar, assim, chegaram com o material do fórum sendo divulgado na internet. Você sabia que vai acontecer isso e não passou pela secretaria? Eu falei, ótimo. Significa que a sociedade civil já entendeu que é para fazer junto, que cada um tem o seu papel e que, se a gente não se mobilizar, o poder público não vai fazer por nós, vai fazer cada vez menos. E tem feito cada vez menos. A gente tem perdido espaços de fala, né? E espaços de políticas públicas também. Então, primeiro, a gente assistiu ao final do Ministério da Cultura. Ele foi realmente finalizado com um golpe certeiro que o jogou debaixo de uma outra pasta e, dessa maneira, você não consegue operacionalizar nada que dependa do âmbito federal. Então, tudo que eram antigas políticas públicas, por exemplo, os pontos de cultura, toda a construção do Cultura Viva, que é uma construção... Olha ele aí! Queria saudar meu amigo Lezer, que vem chegando agora, muito bem acompanhado. E continuar minha fala aqui contando um pouquinho sobre como é que a gente está tentando operar políticas públicas nesse cenário que vocês já conhecem tão bem, que estão discutindo esse tempo todo sobre isso. Então, em âmbito federal, a coisa está bem difícil de operar, porque nós já não temos mais um ministério, já não temos mais as políticas públicas que foram instituídas na época do Cultura Viva, então você não tem mais a operação dos pontos de cultura, você não tem mais como cobrar da Funarte alguma coisa que a Funarte tenha iniciado, porque ela também já não sabe o futuro e o presente dela. Aí você vai para âmbito estadual, o Estado é mais uma abstração do que realmente um operador de cultura, então ele terceirizou a cultura para uma série de operadores que são a Associação Paulista dos Amigos da Arte, a Associação Mantenedora das Companhias e dos Corpos Estáveis, e você não vê isso chegar no interior, a não ser por apresentações esporádicas. Então, o único jeito da política pública de Estado para a cultura chegar no interior são os PROACs. E aí a gente começou a fala informalmente aqui, falando dos editais, né? E eu estou aqui muito curiosa para saber se alguém conhece algum outro caminho atual de financiar o seu próprio fazer artístico que não seja edital. Nós estamos escravos dos editais para produzir cultura no Brasil. Você não tem outras ferramentas e outros mecanismos, nem ligados ao Estado, nem ao município, nem à federação, que nos deem outra saída que não seja inscrever um projeto na Lei Rouanet, que agora está também sendo reformulada. Escrever um projeto no PROAC e concorrer com os seus iguais, com os demais, por um recurso que é ínfimo e que podia ser bem maior, mas o Estado opera com 0,28, se não me engano, do orçamento total, de tudo que é arrecadado no Estado, para a cultura vai 0,28. Ou seja, não tem 1%, não tem 0,5% de tudo que se arrecada de imposto dedicado para a cultura. Desse menos de 0,5%, desse 0,28%, que varia, 28%, 30%, 33% da arrecadação estadual que vai para a cultura, quanto chega no interior? E como chega? É via PROAC? Quanto disso chega no interior? Então, para construir políticas públicas locais, no município, a gente precisaria conhecer todos esses índices. Quem é que produz cultura na cidade, quem é produtor e quem é fazedor de cultura, em que área atua, que situação tem sede, não tem sede, tem CNPJ, é informal, não tem CNPJ, já aprovou PROAC, não aprovou PROAC.
tem tem captação, tem outra via de captação, tem patrocinador, não tem patrocinador, é amador ou tem DRT? E se tem DRT, é considerado profissional na sua área? Tudo isso, esse mapeamento de quem é que faz o quê, quem pinta, quem grafita, quem dança, a gente não tem. Você chega na Secretaria da Cultura e não tem um rastro do que é produzido de cultura em Ribeirão. E aí, para quem a gente vai perguntar o que se produz de cultura em Ribeirão? Para quem faz cultura. Não é na secretaria, é para o artista, é para o fazedor, é para o produtor local. E quando você pergunta para o artista, para o fazedor, para o produtor local, ele já está tão cansado de fornecer números para ser usado como estatística, para o município provar o quanto ele produz, o quanto ele faz de cultura, e não vê isso retornar para ele. Então, o artista dificilmente colabora com esse levantamento de índices, porque ele pensa assim, geralmente é o que eu recebo de feedback, tá? A gente pergunta, e aí, vocês gostariam de fazer um cadastro cultural, um mapeamento do que se produz em Ribeirão? Para quê? Para vocês terem esses números, entregarem para o Estado aí o que vocês estão produzindo? Não, na verdade, a gente precisa de índices para construir políticas públicas. Você tem que saber onde é que está faltando, que bairro tem, que bairro não tem, aonde se opera, quanto custa assistir cultura em Ribeirão Preto, quem pode acessar cultura e quem nunca entrou num teatro, não sabe nem que podia entrar, porque o negócio é tão glamuroso, tão difícil de pôr o pé ali dentro, que você sente que aquilo não é teu. E aí vem toda essa discussão de pertinência, identidade, história, memória, relação com a cidade, que é isso que é cultura. Cultura não é só a arte e o jeito de financiar a arte, é o modo de ser e de viver, como a gente organiza a vida, que leitura a gente faz do mundo, isso tudo é hábito cultural. E ele vem do bairro que eu nasci, da situação social em que eu fui socializado, da minha construção de gênero, tudo isso é cultura, não tem como ignorar nenhum desses fatores quando a gente vai pensar desenvolvimento da cultura na cidade. E aí você tem tudo isso para pensar e o pior orçamento possível. Então, assim, vamos pensar políticas públicas juntos, vamos discutir isso nos fóruns, ótimo, vamos. E quando esses apontamentos saem, quando eles acontecem, quando a gente decide assim, como foi feito, por exemplo, lá atrás, quando outro secretário de Cultura chamou o primeiro Fórum Municipal de Políticas Culturais para discutir onde é que deveria se investir o montante da cultura. E aí foram levantados 4 eixos que estão muito alinhados com o que a gente tem de políticas públicas nacionais, que são formação, fomento, difusão e cuidado com o patrimônio histórico. Então, na área de formação, isso implica numa relação íntima com a educação. Como é que a cultura é fator educativo? Todo lugar é lugar de aprender, não é só dentro da escola. Então, você está no centro cultural, está aprendendo, está na aula de piano, está aprendendo, está na aula de capoeira, está aprendendo, está vendo alguém fazer arte, está aprendendo, está no museu, está aprendendo, está na horta, está aprendendo. São vários espaços de aprendizado e de troca, de saber. E quem é o professor? É desde aquele cara simples, que não tem a 2ª série, mas que entende do fazer dele na horta, na comunidade, até o professor formado em violino, que fez estágio na Alemanha. Tem muitos mestres para nos ensinar. Então, essa é a parte de formação, e ela é mais complexa que isso. Estou dando um resumão aqui para a gente poder abrir discussão. Formação seria essa parte, em que interfaces a cultura dialoga com a educação e com essa missão de educar, de formar, de fazer o cidadão integral, aquele que compreende a cidade de uma outra maneira, que compreende que ele pertence a esse espaço e ele pode modificar ele. Consciência crítica. Depois vem fomento e difusão, que é a nossa maior dificuldade atual. Fomento é incentivo, é como é que você ajuda, auxilia a produção local e como é que você viabiliza o intercâmbio do que é produzido no âmbito local com o que é produzido fora, como é que a gente faz o que está aqui circular para fora, o que está lá fora vir circular aqui dentro, como é que essa troca se dá, que é o que o SESC faz muito bem. Por exemplo, a gente tem a experiência do Dança em Dobro. A dança no SESC, há muitos anos atrás, vinha de fora. Algumas coisas a gente sabia fazer a leitura e compreender, outras eram muito novas para a gente, e o que a gente produzia no âmbito local não aparecia aqui dentro, a gente não tinha espaço para se apresentar. Com um diálogo, diálogo da classe, né, do Mudança, dos coletivos de dança, e a instituição do SESC, hoje em dia você tem um intercâmbio maravilhoso que mudou a história da dança na cidade. Então, você tem o Dança em Dobro, que é, cada vez que vinha um artista de fora, um artista local se apresentava. E um bate-papo rolava aí, uma troca, uma oficina. Dessa maneira,
a dança daqui foi sendo inscrita fora e a dança de fora veio colher um pouquinho do que nós temos aqui e levar a artista embora também. Então, essas trocas, que são fundamentais, seriam também obrigação do poder público, do serviço público. Eu prefiro chamar de serviço do que de poder, porque poder é uma coisa tão corrupta e hierárquica. E o que a gente faz ali, o que eu e outros servidores fazem, é servir. A gente tem que estar lá para servir a população e assumir uma situação caótica de orçamento, mas ainda assim fazer o que está dentro da obrigação, que são essas políticas públicas que a gente delineia em discussão e que, para fazer cumprir, precisa orçamento. Essa é a parte hard, difícil. Formação, fomento, difusão, que é a questão de levar o que a gente produz para fora, difundir, dar visibilidade, tornar isso acessível. Quem na cidade de Ribeirão Preto consome a cultura produzida em Ribeirão? Quem pode circular no centro? De quem é o centro? Quando tem mas a peça de teatro está lá no centro, ela é de graça. Por que as pessoas não prestigiam? Primeiro, a gente não gosta daquilo que não conhece. Só aprende a gostar depois que conhece. Ou gosta ou detesta, mas tem que ter o contato para saber que relação você estabelece com aquilo ali. Então, assim, eu costumo escutar assim, mas criança não gosta de museu, mas já foi. Qual foi a experiência que teve dentro do museu? Foi acolhedor, foi legal, tinha atividade ou era só coisa velha para olhar? Tudo depende da relação que a gente constrói, do primeiro impacto. Tem alguns espetáculos que a gente assiste e pensa assim, se fosse o primeiro que eu assisti, eu não ia gostar de dança. E tem outros que você assiste e fala, nossa, isso aqui é para qualquer pessoa que assistir, querer dançar e começar. Eu dou o exemplo da dança, porque é da dança que eu vim, viu, gente? Então, é o que eu respiro, como, gosto. Então, é onde eu aprendi a fazer. E depois de formação, fomento e difusão, vem o tal do patrimônio. Imagina o que seria cuidar do patrimônio histórico de uma cidade como Ribeirão, que tem 163 anos. Tem muita coisa para fazer. E aí você fala em patrimônio, e é isso que me dói. As pessoas pensam em prédio tombado, prédio antigo. Tem que restaurar, custa caro. Patrimônio é tudo aquilo que vira valor. Então, o que a mãe Neide sabe lá no Urumilá é patrimônio. E se ela não passar isso para frente, nós não vamos aprender. O que a Silvia Seixas sabe de políticas públicas para a juventude é patrimônio. O que o mestre de capoeira sabe é patrimônio. Os saberes culturais são o nosso patrimônio material. Quem sabe passar para frente uma dança, uma ciranda, uma catira, tem consigo um patrimônio e uma responsabilidade sobre esse patrimônio, que não é só zelar por ele, é passar para frente, senão a cultura morre. Então, ou a gente consegue manter vivo esse patrimônio, e como? Como manter o patrimônio material vivo? Investindo em registro, investindo na difusão desse patrimônio, porque não tem como... O que acontece é que existe uma cultura global de massa que vai massacrando esses pequenos fazeres que antes eram culturais. Quer dizer, continuam sendo culturais, mas que antes eram hábito cultural. Vamos olhar para o São João, por exemplo, festa junina. Para nós aqui, às vezes eu vou em escola de criança, eu tenho uma cacetada de filho, vou na escola de alguns deles, e eles comemoram a festa junina como? Vai ter uma dança country, de calça jeans, chapéu e tudo. É uma cultura que não é nossa essa, ela é a cultura lá do Texas, dos Estados Unidos. A nossa cultura rural, que festejava, é uma cultura que vem de âmbito católico, que festeja São João, Santo Antônio, nessa época do mês de junho. Isso, em alguns outros estados do Brasil, movimenta a economia horrores. As pessoas migram para alguns estados do Brasil para participar do São João, ver quadrilha. E as escolas... Imagina como é que deve estar a formação do nosso professor, que muitos deles não conseguem, não têm a expertise, não têm essa sapiência de passar para frente o que é que nós estamos comemorando nesse mês de junho, quando a gente faz uma festa junina. Por que é pipoca? Por que é paçoca? Por que é quentão? De onde veio essa tradição alimentar? De onde veio tudo isso? Esse é o tal do patrimônio material, que é o mais difícil. Acho que é mais difícil manter ele vivo do que manter o patrimônio material em pé, que são também os prédios, as edificações, os monumentos. E aí as pessoas, eu escuto muito assim, ninguém respeita monumento, todo mundo... Mas por que as pessoas respeitam um mural de grafite? Ninguém bota a mão, você faz um grafite muito bem feito, como a gente ganhou ali um prêmio, um presente da mobilização dos grafiteiros junto com o SESC, na lateral do Teatro Municipal. Quem ainda não conhece, convido para ir lá, porque já virou ponto turístico, tem gente fotografando lá.
E por que as pessoas respeitam tanto aquilo? Identidade. Elas chegam ali e se reconhecem naquilo. Elas percebem que ali existe um cuidado, um carinho, uma arte com um espaço cultural, com um espaço público. E, às vezes, elas não sentem essa mesma afinidade, esse mesmo carinho, por exemplo, por um monumento no centro da cidade. Tanto é que tem uma estátua ali, do Meira Júnior, ali atrás, no calçadão, perto do Teatro Pedro II. Roubaram o óculos, roubaram o guarda-chuvinha dele, estão depenando. O que der para levar, o povo leva. Às vezes picham estátua, isso é uma representação, uma arte de alguém, de outro tempo, mas que as pessoas não sentem que pertence também a elas. E aí fica essa confusão entre público e privado, das pessoas compreenderem, e em Ribeirão Preto isso é muito latente, compreenderem que a cidade é delas, que o que é público não é de ninguém, é de todo mundo, e que cuidar do que é público é cuidar do que é nosso. Mas aí é que está, será que essa cidade acolhe? Será que ela é uma cidade que a gente sente que faz parte dela? Porque quando eu vou andar de skate no calçadão, eu sou expulso dali porque ali não é lugar para mim. Quando eu vou fazer uma batalha de b-boy, de rap, de verso na Praça 7, aqui não pode porque a população do entorno não acolhe. Quando eu vou levar... Então, de quem que é a cidade? Quem decide o que pode ser feito nos ambientes coletivos, nos espaços urbanos? É a associação comercial? É o Conselho de Segurança que se fundou por si e toma conta de um determinado espaço? É a população como um todo ou a gente tem que ficar em guetos? Quem é da Zona Oeste fica na Zona Oeste, quem é da Zona Norte fica na Zona Norte. Isso não é uma ideia muito saudável de cidade. Se você vai falar em cidades inteligentes, que é a bola da vez, e a cultura entra muito nisso, a cidade inteligente tinha que ser uma cidade cultural, várias obras de arte espalhadas, tá. Aí você vai pesquisando qual é o entendimento de obra, de arte. Para cada pessoa, a leitura é uma. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, que dizem, eu vou para a Europa, porque tem muita gente chique aqui que vai para a Europa. Eu vou para a Europa, tem muito artista na rua, tocando violino no metrô, tem artista, tem estátua viva. Aqui no calçadão também. Tem estátua viva, que você passa ignorando. Tem o Michael Jackson, tem um monte de músicos se apresentando. Aqui, o artista de rua é um problema para a população como um todo, para algumas pessoas que não aceitam a presença deles no centro da cidade. E por que o artista da Europa é aquele bem visto? Porque é de fora? Ou porque a gente ainda não entendeu o que é arte e não consegue respeitar com o mesmo patamar de importância um artista local? Tudo isso é pensar política pública, cidades inteligentes, pensar como é que essa arte se financia. E aí tem mais 2 questionamentos só para eu poder abrir a palavra, todo mundo participar, que são, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, eu estou escutando muita gente, é importante a gente ouvir, abrir a escuta, e escuto muita gente da cultura, fazedor de cultura, defendendo o fim da cultura. Explico. Não o fim da cultura, a cultura em si, mas o fim das instituições oficiais, Secretaria da Cultura, Ministério da Cultura, gente de cultura, que fala, é melhor que acabou o Ministério mesmo, porque tinha um monte de gente mamando no Estado, usando a Lei Rouanet para fazer casamento. Eu não vou pagar para o fulano de tal Gil morar fora do país. É isso que a gente ouve. A gente ouve gente da cidade dizendo, para que Secretaria de Cultura? Se não opera nada, para nós não chega nada, não tem um edital. Então, o que está fazendo? E isso é preocupante, porque em vez da gente lutar por orçamento e lutar para que as instituições trabalhem pela população, a gente luta para acabar com elas, acabar com os espaços de fala que foram conquistados com tanto suor. Ter uma Secretaria de Cultura, tem algumas cidades que estão tentando ter uma. E por mais que a dificuldade financeira e de entendimento dos homens de Estado que definem orçamento, que definem se a gente vai investir em cultura, ou em saúde, ou em educação, ou vai fingir que investe em tudo isso e investir em outra coisa, quem decide tudo isso, muitas vezes não se sensibiliza com o que é cultura e nem sabe mesmo qual o alcance de transformação social disso. Então, isso é uma coisa. A defesa do fim da cultura pelas próprias pessoas que fazem cultura, é preocupante. E a outra é o entendimento desses homens de Estado sobre o que é cultura. Quando eles vão decidir orçamento para cá e para lá, ainda não perceberam a relevância da cultura para transformar a sociedade. Então, você vê o seguinte, é mais fácil dar um exemplo na área de formação. O menino está lá na rua empinando pipa, a mãe está no trabalho, não tem pai, vou dar um exemplo que é o mais corrente, que a gente vê em todo lugar, na casa de todo mundo.
Quais perspectivas esse menino tem de não ser aliciado pelo tráfico para trabalhar do lado errado? Bom, ele podia estar numa escolinha de futebol, ele podia ter acesso a uma aula de capoeira, de repente se apaixonar por isso e virar mestre, ele podia ter judô, ele podia ter violino, ele podia ter pintura, ele podia ter um monte de outras ocupações, mas isso não é ofertado. Então, tudo isso poderia enriquecer a formação e mudar vidas. Esse acesso que as secretarias, os ministérios teriam que prover, que o Estado teria que prover de alguma maneira, não provê, não tem recurso para isso. A gente conta, a gente tem, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, para dar o exemplo local, temos 5 centros culturais funcionando muito bem, atendendo gratuitamente a população, levando tudo quanto é modalidade, tudo quanto é linguagem, vocabulário de arte. Você tem dança, teatro, artes plásticas, música. Nenhum desses professores é pago pelo município, salvo raras oficinas que duram 6 meses. E aí a gente consegue tirar recurso municipal para fazer essas oficinas. Todos os outros são Projeto Guri, Projeto Angá, Projeto Alma, projetos inscritos dependendo de PROAC. Então, o que nós estamos fazendo de formação está dependendo de edital. O que nós estamos fazendo de fomento está dependendo de edital. O que nós estamos fazendo de tudo na arte, restauro de museu, depende de edital. Não tem um outro recurso para bancar a cultura no país, para bancar a arte, sobretudo. Como é que faz? E aí a gente se reúne, faz vários fóruns, vamos falar em políticas públicas. Quais? Escapa de edital. E vamos pensar em política pública sem orçamento. Não tem como fazer. A gente pode sonhar. Nós vamos abrir uma pinacoteca. Nós vamos fazer bibliotecas nos bairros. Manutenção disso, sai da onde? A gente constrói, mas manutenção. Quem vai contratar os bibliotecários? Quem vai manter isso? Quem vai fazer projetos nos bairros e manter isso? Quem vai pensar esse pedagógico a longo prazo e manter isso? Teria que ser o Estado? Aí você tem 13 milhões de orçamento. Olha que fortuna, 13 milhões por ano de orçamento. Aí rola uma contingência, porque precisa de dinheiro para outra área que não é a cultura. E esses 13 viram 11. Mas desses 11, 9 são folha de pagamento das pessoas que trabalham, que são funcionários efetivos. E aí o que sobra é dinheiro já empenhado, de emenda que alguém escreveu e você tem que bancar a contrapartida, de manutenção, de gás, luz, água. Não tem dinheiro para fazer cultura. O dinheiro que existe é para manter a secretaria sem morte súbita, aberta só. Sem cortar a luz. Às vezes corta a limpeza, tá? Às vezes corta papel higiênico, já cortou papel. Então, assim, isso é Ribeirão Preto, que nós estamos na cidade de chocolate. Imagina no Brasil todo. O que se opera de cultura com um mínimo orçamento? Como já conseguimos convencer os homens de Estado que a educação é muito importante, que sem educação não se faz não se faz uma nação, não se mudam as coisas, 25% de qualquer orçamento já está atrelado à educação. Então, conseguimos garantir, ao longo dos anos, e digo assim, estamos vivendo um momento de sorte que ainda não subtraíram o orçamento da educação, né? Já estão cortando o que dá para cortar, tirando de pesquisa, tirando de uma série de áreas importantíssimas para o desenvolvimento do país, mas estamos garantindo pelo menos os 25% obrigatórios de cada cidade, de cada município para a educação. Dória já subtraiu. Já tirou. Da educação. Pega do microfone para gravar. Isso, o Estado já começou a subtrair esse valor. O Dória subtraiu da educação. Está começando em âmbito federal também. Nós estamos vendo as pesquisas serem cortadas, as universidades serem, né, tolhidas aí nos seus fazeres, e isso vai caminhando a cavalo. Uma hora bate no município, como tudo, como todas as reformas, como tudo que toda a política pública federal vem bater aqui uma hora ou outra. Como garantir orçamento para uma coisa que os homens de Estado não julgam importantes? E como é que a gente convence eles da importância da cultura? Se ela é um agente transformador da sociedade como um todo, do jeito de enxergar as cidades, como é que a gente convence os homens de Estado disso? Eu estou até perguntando, porque eu estou tentando faz um tempo já, convencer homens de Estado da importância da cultura. A gente convence pelas exatas, mostrando números, tabelas, olha como a economia criativa é importante, como a gente gera. Para fazer uma ópera, você emprega o costureiro, o figurinista, o pianista, o afinador do piano, a moça que fez o ingresso, a tia da limpeza. Olha que ciclo maravilhoso, econômico. Essa é uma argumentação economicista. Como é que a gente gera lucro fazendo o que a gente faz, gera emprego, gera renda, que funciona às vezes e sensibiliza alguns economistas e economicistas.
Agora, a outra argumentação que a gente tenta muito é: perceba a importância disso se vocês estão tratando de pacto federativo, de divisão porque nós estamos ouvindo muito reforma trabalhista, reforma tributária e pacto federativo. Pacto federativo significa que, de tudo que é arrecadado na União, os municípios, que é onde estão os problemas brasileiros, não na abstração do Estado, não na abstração federal, mas nos municípios, os municípios deveriam ser aqueles que ficam com mais do que com aquilo que arrecadam, mais, né, do que... Porque a gente arrecada muito, é um município muito rico e quase tudo vai para a União. O que fica aqui para a gente? E desse montante que fica para resolver os problemas locais, quanto deveria ir para cada pasta? Quem determina isso? O planejamento, o governo? Por que a cultura é tão importante no discurso e tão pequena no orçamento? O que ela muda de tão estrutural que as pessoas têm tanto medo que mude? É medo de mudança, é medo do que a cultura pode chacoalhar dentro da cabeça de cada um. E essa é a cultura junto com a educação, porque com a educação também pública, gratuita e de qualidade, não aquela educação fragmentada que foi difundida pelo Brasil, que é a matemática, português, estudos sociais, ciências, blá, 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 né? Toda segmentada, que ninguém entende a ligação de uma matéria com a outra, por que aquilo vai ser importante em algum momento. A gente sabe que é para prestar o Enem, a gente sabe que é para o vestibular, mas não vê conexão daquilo com a vida prática. Essa educação que se criou, que está tão distante do Plano Nacional de Educação, que pensa o sujeito integral, que pensa um sujeito que tem que aprender os processos, aprender que uma semente no chão vira uma plantinha, que se eu aguar e cuidar, ela vira uma plantona, que o meu alimento vem dali, ele não vem do mercado, ele vem da terra. Toda essa percepção de mundo que deveria estar dentro da educação e que a cultura é grande portadora disso, modifica as coisas, modifica os hábitos de consumo, que são o que sustenta o Estado e a máquina, o sistema todo como ele é. E esse medo enorme, isso é uma opinião minha, tá? Esse medo enorme de mudar o sistema, da ameaça que é a gente perceber que os padrões que o sistema impõe, a cultura desconstrói, é isso que é o grande temor. Você deixa de ser um escravo consumidor quando você percebe que não precisa de grande parte do que você consome. E a arte dá esses recados o tempo todo. Ela traz tudo isso, a literatura traz isso, a reflexão o tempo todo. Quem lê sabe disso. Quem lê, as pessoas que leem, estão olhando para essa situação política atual e estão reconhecendo várias obras literárias. Estão reconhecendo a Revolução dos Bichos, estão reconhecendo Orwell, estão reconhecendo o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Nós estamos vivendo um período de distopia que é descrito em diversas obras. Quem lê está sentindo na pele tudo isso. Admirável Mundo Novo, tantas obras, Fahrenheit 451, que supõe uma... E quem assistiu The Handmaid's Tale? Para nós, mulheres, estamos caminhando a passos largos para um estado distópico que bota o direito da mulher cada vez mais abaixo, e as conquistas foram a muitas duras penas. O papel da mulher nisso tudo. Quanto a gente faz pela economia, quanto a gente faz... Nós tivemos um presidente que acabou de sair, um presidente biônico, que disse que o papel da mulher na economia é muito importante. Tem isso gravado, está no YouTube. O papel da mulher é muito importante porque é ela que vai ao supermercado. Então, na economia, ela sabe o preço das coisas. É isso mesmo que a mulher contribui para a economia? E aí eu gostaria de pedir desculpas a uma Miriam Leitão, que é grande economista e pensadora do mundo e vítima da ditadura que agora está querendo se reinstalar. E pensar em tudo isso, porque tudo isso é obrigação da cultura. Olha quanta coisa a gente levantou aqui. Eu falo demais também, mas olha quanta coisa a gente levanta aqui, que a cultura é agente transformador de toda essa situação. E como é que a gente consegue operacionalizar isso se cada vez mais se sufoca a cultura, se censura a cultura? E se quiser falar de censura, eu tenho um monte de coisa para contar para vocês também. Vamos abrir? Ou está todo mundo chocado? Pode ficar pior, gente. Pode ficar pior. Eu acho que um grande fator para eles quererem podar muito a questão da educação, da cultura, porque assim, um curso, por exemplo, igual esse, é uma minoria. Não chegou até
não teve um alcance. Tudo bem, a gente tem uma questão de limite de salas, mas, assim, são vários fatores também. Aí você pega, por exemplo, educação. O presidente começa a tirar a área de pensadores, matérias pensantes, onde as pessoas questionam, onde as pessoas têm uma visão diferente, e ele fala que não precisa e que precisa de exatas. E aí você vê que é uma ignorância tamanha, né? Porque quando você tem... Acho que, na verdade, o que acontece com ele é um medo, porque quando você dá educação, quando você fornece educação, as pessoas têm mais poder. Não é uma arma, não é o posto que ela está, mas, na verdade, é educação. Então, quando você tem educação, quando você tem um mínimo de estudo e um mínimo de incentivo, exatamente, uma percepção de mundo, você questiona, e você questiona os seus valores, você questiona o que são os seus direitos básicos. E o direito básico do cidadão já está sendo podado, né? O mínimo que ele tem. Então, eu acho que isso é um dos grandes fatores que estão acontecendo hoje. E quando você começa a cortar, é porque, claro, é notório, assim, que você corta porque você não quer que as pessoas questionem. E se você não quer que as pessoas questionem, é porque tem um motivo. Eu estava vendo ontem que o filho do Bolsonaro, na Câmara, ele simplesmente fez chacota com outros deputados que estavam lá. E um deles ele começou a falar, porque você é gordo, porque você é isso, você é não sei o quê. E ele virou e o deputado falou assim, peraí, você pode ser filho do presidente. A partir do momento que você entra aqui, você é igual a todo mundo que está aqui. Você não é maior do que ninguém, porque você é filho de um presidente. Você é deputado, você é como todo mundo que está aqui. Eu acho que a questão a falta de moral que ele teve com os outros foi muito grande. E ele aprovou. Na Câmara, ele tirou as pessoas que tocam e cantam dentro de metrôs ou de... E isso é um absurdo, porque, assim, as pessoas não só ganham a vida com aquilo, mas elas levam um mínimo de cultura, a música, sabe, de você poder se expressar, de você poder levar um mínimo de conforto para as pessoas que estão naquela rotina, que saem às 4, entendeu? Então, não tem muita lógica isso. Então, para mim, o grande fator de você tirar a educação, porque você sabe que as pessoas vão lutar com isso, elas não vão precisar de uma arma, elas vão precisar de um livro para poder lutar. Deixa eu fazer só um parêntese. É muito interessante como é recorrente a gente, quando fala de cultura, cair na educação, né? Porque o processo educativo, porque, enfim. E aí o entendimento, enquanto instituição que nós temos, é que a educação ela está dentro da cultura, não o contrário. Né? Parte-se muito do princípio que a cultura está dentro da educação. Então, ensina-se cultura na escola, ensina-se cultura na educação não formal, né? Para a formação do ser. E, na verdade, não. A cultura é maior do que a educação e a educação está dentro dela. Né? Então, não tem como não cair nesse discurso e tal. E aí, eu queria... provocar esse pensamento, né? E como é contraditório que a verba da cultura é tão menor. Se a gente fosse pensar no macro, se a cultura é maior e as coisas estão dentro dela, o orçamento da cultura deveria também ser maior. Antes de você falar, eu posso só fazer um parênteses rapidinho? Eu estudei no SESI da Vila Virgínia os 8 anos, né? Da primeira à 8ª série. E a gente estava um grupo de amigos até hoje que veio do fundamental, então a gente permanece. E a gente estava comentando que o SESI da Vila Virgínia, ele fechou essa semana. Fechou porque está cortando verba, porque o SESI faz parte da rede SESI, Senai, Senat, toda essa... E eles estão fechando vários SESIs, um deles foi o da Vila Virgínia. Então, muitos alunos que eram daquele torno, né, Parque Ribeirão, que às vezes... entravam não só pela parte da indústria, mas conseguiam a bolsa para estudar. Está fechando, alguns migraram para o SESI do Ipiranga, foram migrando alguns alunos e, aos poucos, eles estão fechando a rede, o SESI. Né? Então, você vê que são coisas tão pequenas que às vezes a gente acaba não sabendo disso. E você corta a educação, você corta um mínimo de
Porque, assim, muitas crianças que estudavam lá, às vezes, eu lembro, assim, de pessoas que iam e não tinham uma estrutura em casa e o que era o almoço para a gente era a única refeição. Então, você vê que os professores que muitos já faleceram e alguns estão tendo que... É muito triste, assim, quando a gente ficou sabendo... E eles estão cortando mesmo, assim, eles estão deixando bem claro que corte da educação. A gente fala que a educação não está sendo cortada, mas, na verdade, assim, esses 25% que são garantidos, um monte de outras necessidades que estavam penduradas aí, que não estão dentro desses 25% da arrecadação total, estão mesmo sendo cortados. Então, a primeira coisa que perde é qualidade. A formação dos professores já não é a mesma, a remuneração também já não é a mesma, plano de carreira nem existe. Então, que professor é esse que nós temos em sala de aula hoje? Ele está estressado, ele está inseguro, ele apanha. Ele apanha do aluno. Tem todas essas questões envolvidas. Você falou um negócio antes que eu achei muito interessante, muito pertinente. A questão do direito. Quando as pessoas têm educação, elas conhecem os seus direitos. Eu trabalhei na FEBEM, quando era FEBEM, agora é Fundação Casa, né? Na unidade, na UE3 aqui, que é pertinho da minha casa. E por alguns anos, não chegou a dar muito tempo lá, mas eu gostava muito, era muito murro em ponta de faca, numa época que não existia um setor pedagógico ali dentro de um espaço que deveria ser de reinserção social, né? A pessoa vai lá para receber medidas socioeducativas para voltar à sociedade. Não é nada disso que acontece. Pelo menos na época, hoje está muito mudado, mas na época era uma cadeia. Um lugar onde as pessoas ficavam confinadas. Tinha um setor pedagógico só para constar e nós estávamos tentando modificar essa situação. E o que eu aprendi lá, aprendi muito mais do que ensinei, você pode ter certeza. O que eu aprendi lá foi o seguinte: nós temos mentes que brilham desperdiçadas. Quando a gente começa a falar de Estatuto da Criança e do Adolescente, começa a falar de lei, e as pessoas começam a perceber que elas foram privadas dos seus direitos desde do útero materno, desde que a vida inteira elas partiram de um patamar para alcançar as outras pessoas na sociedade que tiveram um berço de ouro e muitas facilidades. Então, quando a gente fala em acesso à cultura, eu penso nisso também. Tem espetáculo de graça no centro, por que não vem? Meu amigo, tem gente que não tem internet para ficar sabendo do seu espetáculo, tem gente que não tem grana para o ônibus. Por isso que o espetáculo tem que ir lá para o assentamento, lá para o bairro, só por isso. Ou então o ônibus podia ir lá e trazer para cá, e levar de volta, e agradecer porque veio, se deslocou, saiu de casa. A gente não provê acesso. E a gente não provê noção de direito. Então, a gente fala tanto de educação e de cultura, e a cultura e a educação, coisa única, junta, são o veículo para levar a noção de direito para o cidadão. Quando ele começa a se ligar dos seus direitos, ele começa a ser um cidadão atuante sobre si e sobre o mundo. Então, tem gente que só vai pensar a questão do aborto depois de ter assistido a peça fulano de tal, que trata do tema. Tem gente que só vai pensar a questão de gênero depois de assistir Primavera para as Mulheres. Tem gente que só vai acordar para os padrões de beleza e para a aceitação do próprio corpo depois que vai numa exposição X no MARP e fala, putz, alguém está questionando esse valor que é imposto, que eu tenho que ser assim, tenho que ser assado para ser bonito, para ser aceito. Então, todos esses questionamentos sociais, a arte é um veículo para dar um pontapé de reflexão. E tudo que é reflexivo realmente amedronta, porque você acaba... A desobediência civil é fruto dessa reflexão. Você começa a desobedecer o Estado quer todo mundo quietinho, carneirinho, obediente, porque, afinal de contas, como é que funciona a lei e a ordem? Quem é esse agente que aplica a lei? Quem ele escolhe punir? É ele que escolhe punir? De acordo com o humor? De acordo com... Quais são os critérios punitivos? E aí eu convido todo mundo também para ir para ir visitar uma exposição que acaba hoje, gente, não vai dar tempo, só vocês têm que correr. Na Casa da Cultura, que chama Autorretrato, Alvo Retrato, que me bota para pensar nisso tudo. Quem sou eu, como me enxergam, quem é alvo nessa sociedade, quem não é alvo. Então, tudo isso, noção de direito, leva a gente à desobediência civil inevitavelmente, porque você percebe que você é lesado em todos os seus direitos e exigido em tudo. Você não pode atrasar uma conta,
para não ser o inadimplente, para ter algum direito de consumidor. Você não pode atrasar um imposto para ter algum direito de reclamar da saúde, da educação, pela qual você paga, às vezes, 2 vezes, porque se aquela que o Estado fornece é ineficaz, depende da saúde que o Estado provê. E aí a fila para o médico oncologista é de 4 anos. Você não vai conseguir consulta, vai ter que fazer uma vaquinha e pagar um médico. E aí você está pagando 2 vezes, pagou para o Estado através dos seus impostos e está pagando um particular. Escola, quem está com filho em escola particular está pagando 2 vezes por um serviço. Então, assim, se você, Estado, não vai fornecer o serviço, então não me tira o imposto, não me esfola, não me cobra. E se você, Estado, fala tanto em segurança pública, que é o mote da vez, saúde, educação, segurança pública, segurança pública, segurança pública, é muro alto? É sistema de câmera? É polícia na rua? Ou é prover igualdade de direito e, dessa maneira, ninguém fere o direito de ninguém? Porque o problema todo está na desigualdade de direito. E a noção que a educação e a cultura trazem é exatamente sobre quem é você, cidadão, quem é você, pessoa. Olha para si, reflete sobre o seu entorno, sobre o meio de atuação. É isso que amedronta, é isso que apavora. Quando a gente tem noção do direito. Você tem que ver a transformação dos meninos da Fundação Casa, que na época era a FEBEM, a hora que eles se ligavam, que eles eram cidadãos portadores de direito, estavam ali, naquele momento, sendo subtraídos do seu direito de ir e vir, de reflexão, de reinserção social, de sair dali sem ser estigmatizado por alguém que passou por uma Fundação Casa. Sacou? Nós estamos sendo subtraídos desde o... A gente deve ter uns 15 minutos, tá? Nossa, mano. Já 6 horas? É que a gente iria aqui 1h15 para eles poderem fazer uso do espaço. Não, e a gente suave, pode suave. tentar ali no ETA fazer um bate-papo. Tá. Nossa, caramba. Primeiramente, eu achei da hora, assim, suas colocações e tal. A gente é amiga há um bom tempo. Você já sabia? E agora eu queria te ver dançar, né? Porque tô vendo que na fala você é Vou foda. dançar em agosto. Você é bailarina, né? E, uma das minhas preocupações quando você assumiu, assim, é por essa aproximação que a gente tem. E pelo governo que você assumiu, o governo que você representa. Sim. Então, eu vi assim, que eu fiquei a minha preocupação era o seguinte, que nesse governo eu sei que ele não se tem diálogo. Nem o outro. Isso. Os 2 últimos que a gente teve dificuldade. Mas, assim, alguém próximo, alguém que era da cultura, a gente sentiu assim, muitos amigos que são fazedores de cultura, falaram, colocar alguém que é amigo nosso para a gente não poder cobrar. Entendeu? Aí eu costumo falar o seguinte, que a gente, no momento que tem de falta de orçamento, tá ligado? Uma falta de diálogo com o restante do governo. De repente, você não tem uma carreira pública, porque, de repente, quem ocupa um cargo de secretário de cultura é alguém que é filho de alguém, que é... Ou a quem devem favores. Ou que foi candidato e não foi eleito, aí, de repente, ocupa o cargo, mas tem alguém que te segura no cargo. Porque, se você tiver um posicionamento, eles não te cortam. Tem alguém que te dá a costa quente para você bancar algo. Então, aí a gente fica como sociedade civil e fazedor de cultura, a gente fica numa condição difícil de, às vezes, cobrar, de posicionar. E eu sou um cara muito do diálogo, mas eu penso assim, que a gente tem que ter estratégias em momentos de crise. A gente tem que passar pano para governo que não pensa em educação e cultura. A gente tem que ser crítico, sim. Mas eu fiquei pensando isso, como que eu posso contribuir para que a gente não pare, para que algumas coisas andem. Entendeu? E aí isso dá certo. Tem muitas coisas que a gente vai fazer, eu te procuro, eu sei que é ruim, é uma vergonha falar, a gente não tem política pública de cultura, é difícil a gente conseguir pelo conselho, é difícil a gente conseguir por vários lados. Mas, às vezes, pelo diálogo, algumas coisas encaminham. É ruim isso, não deveria ser assim. O correto é ter as políticas estabelecidas. E aí, como que você, como uma artista, você é artista, e você se encontra numa condição de gestora dessa condição, né? Que sabe da necessidade, que é uma obrigação da pasta que você ocupa, né? Nossa, Eliezer, olha, quando eu era funcionária, fiquei muito tempo trabalhando nos centros culturais, muitos anos, lecionando e tal, eu ganhava R$ 4,50 a hora a aula. E, às vezes, ficava 5 meses sem receber, porque o pagamento atrasava, porque nós éramos terceirizados. Então, se não havia repasse, a gente também não recebia. Eu não entendia muito esse esquema. Mas eu não entendia também por que sobrava dinheiro para algumas coisas e para pagar o professor nunca tinha.
E essa situação era bem complicada, mas eu estava sempre próxima à administração, nunca tinha tido a chance de um cargo dessa relevância. Eu sempre estava no chão de fábrica, sempre no fazer. E imaginava que era porque, exatamente, esse espaço não era para mim, era para a esposa de alguém, para alguém a quem se devia favores políticos e tal. E aí começou, quando surgiu o convite, que foi uma indicação do pessoal da própria secretaria, que estava numa situação de, pelo amor de Deus, põe alguém, mas tira quem está, porque nós precisamos operar a cultura, e a pessoa que estava à frente não representava isso. Os funcionários indicaram, alguns, tinha outros que não queriam que isso acontecesse, mas enfim, o prefeito acatou e me chamou para conversar, e eram conversas longas, entrevistas muito longas, que ele queria saber o que eu sabia, e qual a capacidade de articulação e tudo. E na época eu imaginava assim, a hora que eu contar para a galera fazedora de cultura, para o pessoal que faz, se vira, que faz, eles vão falar, puta, até que enfim, alguém nosso, e nós vamos conseguir fazer juntos. Tudo que a gente queria operacionalizar e não tinha recurso. Aquela ilusão de quem está começando. E foi exatamente o contrário. Quando eu fui contar para os nossos amigos, para as pessoas da base mesmo, quem trabalhava no chão da fábrica, falou, gente, eu tô no cargo. Traidora do sistema. E eu ouvi a vida inteira assim, tem que ter alguém nosso lá, tem que ter alguém nosso lá. A hora que você sobe, é aquela coisa assim, do lado da esquerda, muita paulada. Traidora, está confabulando com o governo de direita, governo mesquinho, não sei o quê. O santo, todo mundo. Traidora do movimento. Que nem o João Gordo, quando ele foi para a MTV, eu gosto de dar esse exemplo, porque eu lembro quando o João Gordo era punk. O João Gordo era punk, vivia no chiqueiro, não sei o quê. A hora que ele foi para a MTV, traidor do movimento, coxinha. E assim mesmo. Aí eu falei, nossa, não vai dar para somar, né? E do outro lado, a mesma coisa, a mesma retaliação. Por que foi por gente da oposição? Olha aí, que isso aqui agora vai virar um PT, isso aqui. Daqui a pouco vai ter sem terra dentro da secretaria, e não deu outra, tem mesmo. E, enfim, toda uma perseguição da direita, da esquerda, da zaga, dos feminazi, do centroavante, de todo mundo. Na questão do ele não, você viu, né, durante a passeata. Então, foi muito difícil, porque eu me senti completamente só, dando um desabafo pessoal. Não tinha apoio da base, dos fazedores de cultura, não tenho até hoje, porque é essa visão mesmo. Ah, vocês querem a gente só para fazer número. Para que o conselho vai se reunir? Para deliberar coisa para facilitar a vida de vocês? Quem tem que pensar política pública é você que recebe o salário. E assim vai. Então, sei lá, da outra parte também não tem apoio, da parte de quem decide orçamento, muito menos. Porque, assim, para eles a cultura é um ranço de uma política pública que nem deveria existir. O Estado não tem que bancar isso. Eu não tenho que bancar você para você fazer o que você gosta. Um dentista é necessário, essa é a visão. Um dentista é necessário, um médico é necessário, uma professora é necessária. Mas eu vou te pagar para você dançar, para você atuar, para você pintar. Você gosta do que você vai fazer e o Estado tem que bancar? Como se fosse só isso a cultura, fazer aquilo que eu me identifico, a minha arte, que não é nada disso. Nós não estamos nem sequer abordando o poder transformador social disso. Então, apoio foi de nenhum lado. E aí, graças a esse trato diplomático teu, de tantas outras pessoas, a gente consegue operacionalizar muita coisa. Mas com essa ética, com esse respeito, com a diplomacia. Agora, o apoio que eu achei que eu ia ter, assim, que era aquela coisa, agora dá para fazer, vamos pensar junto, vamos destrinchar esse orçamento, vamos fazer junto, nem de dentro, nem de fora, foi bem difícil. São poucas pessoas que dá para dizer assim, esse dá para contar, que é o caso dessas parcerias que, de forma ética, transparente, sem favorecer ninguém. Porque tem essa coisa também, né? A hora que a gente está lá, um monte de gente vem tentar operacionalizar os seus sonhos pessoais através de um equipamento que é público e que tem que atender a todo mundo. Então, se a gente tem, por princípio ético, que o direito é igual, o direito é igual de acessos também. Então, não é porque fulano de tal é teu amigo lá da dança que ele vai vir te pedir recurso para fazer um festival do jeito que ele quer. Não é porque teu amigo lá da música te conhece há muito tempo, você dançou com ele, não sei o que lá, enquanto ele tocava na orquestra, que ele pode te pedir alguma coisa. Os processos têm que ser transparentes, são por chamamento, não existe favorecimento, acabou a política de balcão, não dá para ter. Ou a gente não tem princípio ético. E nem sempre as coisas são como a gente gostaria na cultura, porque a contratação, aí vem outro problema lá da cultura. As contratações na cultura, antigamente eram meio que na base do showmício. Eu gosto do trabalho dela, eu vou lá e contrato. Eu gosto do trabalho dele, eu vou lá e contrato. E a gente via muitos amigos dos administradores fazendo seus shows, fazendo sua correria cultural, artística.
Hoje em dia, eles têm um entendimento completamente oposto, que é tudo tem que ser por modelo de pregão. Pregão eletrônico é aquele modelo assim, leilão do fazer artístico. Então, você é contratado exatamente como eu contrato a compra das cadeiras desse auditório. Eu vou comprar cadeira nova. Então, as firmas apresentam suas propostas, a que custar menos e for dentro do padrão que eu estabeleci, para estrutura de madeira, o assento tem que ser de couro, não sei o quê. O menor preço vai ser o vencedor e vai ser o que vai fazer o serviço. Como é que eu transformo a cultura nesse produto? Como é que eu pego 3 peças de teatro, 3 grupos musicais, cujos fazeres são completamente incompatíveis? Zumba e balé clássico é a mesma coisa. É tudo dança. É tudo compatível. Oi? Hip hop, junto com balé, junto com jazz, é tudo dança. Quando não é assim, ó, pintura em pano de prato, junto com exposição de artes plásticas, mas não é tudo cultura? É o mesmo objeto. Então, o entendimento do que a gente faz pelos agentes administrativos não existe. E a qualificação desses agentes também não existe, porque você propõe qualificações, quer transformar eles em agentes culturais, eles não querem receber isso. Eles querem se aposentar dentro do tempo deles. Claro que não são todos, mas eu estou descrevendo aqui uma situação que ela vem por conta da estabilidade dos funcionários públicos, de que a coisa pública muitas vezes não flui, não anda, porque o agente responsável por aquilo não se qualifica, o Estado também não provê essa qualificação e ele não tem uma postura de quem quer absorver o novo. E as coisas mudaram muito. Muito, 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 muito. Só fazendo a contradição e defendendo sempre o operário, quando vem a fala do professor não qualificado, tem uma preocupação em culpabilizar o professor. Quando vem a fala do agente cultural, a mesma coisa, de culpabilizar o agente, entendendo que é um problema estrutural, né? Como você mesmo pontuou, a burocracia levou que esse agente, que esse professor, que esse indivíduo passasse por 20 anos de não mudança. Então, ele já fica desacreditado, desesperançoso, né? Enfim, é isso. Pelo amor de Deus, a culpa nunca é do professor, é da instituição como um todo, do sistema todo. Nós tivemos a oportunidade de receber a Cláudia Costin, que é grande educadora, para dar palestra aos educadores da rede. E quando ela terminou e abriu para perguntas, as perguntas muitas vezes não tinham... Era assim, tipo... A pessoa acabou de destrinchar todos os saberes sobre a educação, o ser humano integral, como é que seria a educação comparada à Finlândia, comparada a não sei o quê. Um conteúdo riquíssimo para a pergunta inicial ser: quem veio pode assinar a lista que ganha a hora de presença? Quando tem concordância verbal. Quando é assim, ó, se nós for embora, meu Deus... Vocês estão com uma sumidade da educação. Então, não é culpabilizar. Essa postura deste professor, especificamente, é reflexo de toda a formação. Não teve aula de ética lá no primeiro ano de pedagogia. A pessoa não sabe o que ela pode e não pode externalizar no momento daquele. Não teve um monte de coisas. E eu aí vou culpar esse sistema que tira cada vez mais as matérias humanas, ética, filosofia, sociologia, que são essas matérias reflexivas, que fazem o ser humano... pensante, questionador, e que preparam para outra coisa que estava na tua fala, que foi super importante, esqueci, não sei seu nome. Tatiane. Na fala da Tatiane, que é a falta de decoro. Ela também é resultado dessa parte humanística deficitária. Não tem filosofia, não tem ética. Decoro é uma palavra antiga que está em desuso, que quer dizer respeito. Não, as palavras elas caem em desuso e a palavra ela tem o poder. Quando a palavra perde o uso e a aplicabilidade, aquele conceito que a palavra representa também perde. Por exemplo, violência obstétrica. Não pode falar violência obstétrica, tem que falar procedimento. Aí perde o peso da palavra. E dessa maneira parece que a violência não existe. Você não pode falar agrotóxico, é tóxico. Defensivo agrícola, olha que ameno. Defensivo é está defendendo, não está atacando ninguém. O peso das palavras. E aí vem literatura, aí vem tudo isso. A palavra é grávida de sentido, né? Sim.
Deixa eu falar. Fazer de advogado do diabo aqui. Eu sou de Araraquara, então eu posso falar mal de Araraquara, porque não vai ter ninguém aqui para me bater. Não vou divulgar o podcast nas minhas redes depois. Mas, assim, primeiro eu vou falar como artista, né? Porque eu faço teatro há bastante tempo. Quando eu comecei a fazer teatro, a gente ensaiava numa escola que cedia um anfiteatro que tinha lá. Ensaiava no domingo à tarde, porque era quando podia, porque tinha que dividir aquele único anfiteatro com vários outros grupos. Batia de porta em porta no comércio para levantar o dinheiro para montar o espetáculo. Fazia panfletinho, às vezes até no mimeógrafo, né? Faz tempo, estou falando quantos anos eu tenho agora. E saía à noite nas pizzarias e bares, divulgando a peça, vendendo ingresso com antecedência para apresentação naquele dia. E assim a gente fazia teatro, né? Eu acho que nunca teve apoio do Estado. A gente teve momentos de mais diálogo. Momentos de apoio, não. Porque o diálogo construiu políticas que também não chegou na gente. Que ficou nos grandes realizadores. Então, acho que hoje a gente tem um discurso muito do que a gente comprou nessa abertura do diálogo, mas sem olhar essa história e ver o que aconteceu, né? Eu vejo hoje, por exemplo, isso foi uma discussão muito grande que eu e um amigo a gente se envolveu há um tempo, de que o artista hoje não divulga o seu próprio espetáculo. Então, ele acha que o poder público tem que comprar e ele não se responsabiliza nem em levar público. Entende? Eu trabalhei na Secretaria de Cultura, lá em Araraquara, e passei pela mesma questão. Hoje eu não tenho mais nenhum amigo. Não, brincadeira. Tá assim já. Não, os que estão brigando com o governo atual agora estão querendo se aproximar. Mas é verdade. E, assim, e muitas vezes a gente tentando construir uma política pública, uma política de fomento, né? Via isso, tinha apresentação, divulga na sua rede social. Ah, não, mas por que a secretaria não divulga? Eu falei, tá, tudo bem, a secretaria está divulgando, mas se o cara não falar, vai ver minha peça, e eu lembrava muito desse panfletinho na pizzaria, né? Então, eu acho que assim, que o artista, que o realizador, e agora vamos falar como produtores, a gente tem que olhar para essa história e perceber que, assim, nunca teve apoio do Estado. O artista é sempre aquele que pensou lá na frente, então ele construiu um diálogo. E nessa construção de diálogo, ele se acomodou. Né? Então, assim, que bom, eu quero que a Secretaria de Cultura compre a minha peça. Vou vender meu show para o Sesc, mas eu não me responsabilizo nem em ter uma rede de amigos que falou, galera, vamos lá lotar o Sesc para mostrar que a banda da cidade também leva público. Né? Vamos lá lotar o evento da prefeitura para que tenha mais resultado, para que tenha mais investimento. Porque, assim, quanto gestor cultural, quanto secretário, ou, enfim, qualquer outro cargo do administrativo, não tem como você sensibilizar lá em cima, né? Se você não levar o público, e o artista também ele é responsável por essa... E essa discussão é longa e distante, né? Porque, olha... Gigantesca. Foi uma fala super pertinente, porque faz muitos anos, antes dessa crise toda que a gente está vivendo de sobrevivência, que agora nós estamos cuidando de sobreviver enquanto fazedores de cultura. Antes de pensar em sobreviver, quando a gente podia pensar a cultura, que a nossa sobrevida não estava em ameaça, uma das pautas era essa, formação de público, nós brigamos tanto. Formação de público, como é que a gente traz a pessoa para assistir? O que é tão custoso de trazer para assistir? Mas aí é que está. De quem é a falha? Isso que nós estamos... Por exemplo, vou dar o exemplo do Paraná, que é de onde eu vim. Londrina é uma cidade muito, muito, muito cultural. E ela teve uma gestão, uma época, que tinha muita bala na agulha para investir grana em cultura. Então, tinha o FILO, que era o Festival Internacional de Londrina, que misturava... Era, sobretudo, teatro, mas tinha dança, teatro, música. Então, assim, a cidade inteira respirando cultura. Uma hora estava uma banda de jazz tocando aqui na praça, e aqui na frente, no teatro, já ia começar uma peça. Na rua ia ter outro espetáculo. E, se você quiser fazer um curso de fotografia, estava rolando aqui. E isso ficava uma semana inteira. Era uma efervescência, um negócio louco. Depois foi todo mundo preso, sabe? Porque era uma dinheirama que, enfim, ela tinha uma procedência duvidosa, mas ela cumpriu uma função social muito importante. Mas aquela gestão nunca mais voltou. E aí, pelo menos a herança cultural que ela deixou, o FILO, o Festival Internacional, dali saíram muitos profissionais e dali saíram muitas reflexões, que eram essas, longuíssimas, dos anos 90, sobre
Por que nós não conseguimos formar público? E quando você tem arte acontecendo em todo lugar e ela sendo valorizada pela cidade, começa, sim, uma formação orgânica de público que nunca ia para o teatro, nunca ia para a música, nunca ia para nada, mas teve aquela primeira experiência, curtiu demais e começa a ir atrás daquilo, começa a querer. Então, aquele trabalho de levar o papelzinho na pizzaria, ficar pedindo para a tia levar a outra tia, levar todo mundo para dar quórum, para poder ter pelo menos público da família na peça. Por que a gente vê alguns outros... Tem algumas companhias que têm seu público cativo. O Sandro Borelli é um. Quando ele vai se apresentar, quem segue o Sandro vai estar na plateia e sempre lota. Se a Minas vai se apresentar, tem um público cativo que sempre lota. Como é que se formou esse público? As pessoas conhecem aquilo que é feito, gostam demais. Se o laser for pintar, vai uma galera, porque tem gente que conhece, acompanha, corre atrás, é assim. Como é que faz isso? Não, eu só queria levantar uma coisa que... Eu falo demais. Eu só queria levantar uma leva, porque eu fiquei 2 meses na Argentina, estou voltando para lá essa semana. E aí, lá na Argentina, assim, é outra cultura, educação e saúde não se mexe. O país está com 57% de inflação, mas cultura, educação e saúde não se mexe. Enfim, o adendo que foi... A gente estava na universidade, a gente começou a discutir. Então, o problema foi, não é ter público, porque lá o povo, assim, está 5 graus à noite, está chovendo, está ventando, está em fila de virar o quarteirão. E todo mundo pagando absurdo e todo mundo morrendo de fome. Mas cultura, todo mundo está lá. Enfim, todo mundo está lá. O que abriu para o bate-papo foi o que leva a consumir cultura. Ou seja, se eu tenho em casa internet, TV a cabo, celular, o que leva eu sair de casa para assistir o balé, para assistir a peça de teatro, para assistir a que está na rua, que é gratuito, entendeu? Se eu tenho Netflix que eu paguei, sei lá, R$20. Então, o que faz a pessoa sair de casa para consumir cultura? Na Argentina, eles divulgam isso para... não interessa se está nevando na rua, eles fazem fila atrás da porta, porque já é cultural. Eles já estimularam o público a ser cultural. Agora, vamos jogar aqui para Ribeirão. O que faz o Ribeirão Pretano sair para não ir tomar chopp no Pinguim, para não ir na balada sertaneja, mas para ir assistir uma peça de teatro? Eu já escutei gente que faz cultura criticando outras pessoas que fazem cultura, porque cultura critica cultura pra caramba, né? Somos bons críticos e maus diplomatas. E tem gente que fala assim, eu não vou botar cerveja para vender no meu rolê só para dar público, que nem fulano de tal, que só consegue lotar a casa porque tem cerveja. Mas e se cerveja for um hábito cultural de socialização? E se a pizza for um hábito cultural de socialização? E se, então, nesses espaços onde as pessoas conseguem diálogo, que é o diálogo que a gente não tem no ônibus, no dia a dia, em qualquer lugar, e nesse espaço onde eu estou descontraído, tomando cerveja, eu posso ter também uma banda excelente tocando, uma performance de teatro? Por que não? Né? É isso. Então, assim, por que as batalhas lotam tanto e são sucesso? Porque tem espaço para você dançar, para você ver grafite, para ver o MC, para ver... É um rolê. É uma coisa que todo mundo se socializa e tem espaço de fala. Por que eu vou assistir, então, um concerto no teatro, que eu tenho que ir com roupa chique, tomar cuidado com o tapete, porque né, o sapato vem de barro, lá é tudo chique, tudo fino, tenho que sentar lá, tenho que me comportar, tenho que silenciar, tenho que esperar acabar, tenho que saber a hora certa de aplaudir, não posso ser eu mesmo, não tenho espaço, não tenho diálogo com o que está ali em cima. Eu posso admirar, achar aquilo muito bonito, achar que tem muito para me ensinar, mas não há diálogo, há monólogo. Eles fazem, eu admiro e aplaudo. É diferente de outras artes que dialogam. O teatro, às vezes, fala com você, de maneira visceral, inclusive. E abre para o bate-papo depois, que é o que o SESC promove muito. Acaba a apresentação de dança, vamos colher as impressões, negativas, positivas, quem quer sair no soco, assim. Aí eu tenho vai e volta. Quanta gente cresceu com isso, com o que o SESC promove aqui? Eu converso muito com a Amy Barbassa, que é minha amiga, que se formou praticamente, nós estamos falando de 30 anos atrás, que eu sou idosa, mas a gente frequentava muito, ela conta isso, a primeira peça de teatro que eu vi foi no SESC. Me chocou, fiquei com desgraçamento, fui embora. Falei que nunca mais ia voltar, e depois eu fui ver outra, e aí começa a se formar um monte de conteúdos e a pessoa entende que aquela primeira peça quis dizer que mexeu tanto com os seus conteúdos internos. Acho que falta, então, é o diálogo e a compreensão do hábito cultural.
Ninguém gosta do que não conhece. Ninguém sai de casa se não for para ser acolhido, bem recebido. E o que é o acolhimento? Como é que a gente se sente pertinente? Por que, então, quando a gente faz cultura espontânea, quando o chorinho está tocando na estátua, no relógio ali da Praça 15, por que vai tanta gente? E para entrar no teatro, se for de graça, não entra. Onde eu me sinto? Em casa e entre os meus. Aqui na praça, com todo mundo podendo sentar, ou no chão, ou com a roupa que veio, do jeito que chegou, ou na casa do povo, na casa onde o público deveria se sentir em casa. Tudo isso pesa. Para que, então, levar a arte para a rua? É isso, é estabelecer diálogo com o passante. Eu queria ser o chato do rolê, como sempre. Já, né? A proposição é nós irmos para o ETA e a gente tenta fazer mais 10, 15 minutos, se tem essa demanda reprimida de perguntas. De qualquer maneira, eu já agradeço a presença. Obrigado por ter vindo mesmo. Agradeço os participantes do curso de produção, que foi incrível. A gente encerra os nossos encontros hoje e torce para ter uma segunda edição e fazer num ambiente maior, talvez aqui, que caiba 200 pessoas. Pode usar a cultura lá, se quiser, os centros culturais. Obrigado. O espaço é público, tem que usar. Isso, olha, para todo mundo ficou o recado, viu? Queria primeiro agradecer que todo mundo veio, aguentou aí firme esse tempinho junto e dizer que os espaços públicos são públicos, então eles são de vocês, usem, é só agendar. Centro Cultural é de todo mundo, Casa da Cultura é de todo mundo, tem que usar. Uma salva de palmas para a gente fechar em boa energia. Obrigado a todos.